Olá pessoal, agora nós vamos ver produto vetorial. Então vamos ver qual é a definição de produto vetorial. Então a gente tem no caso aqui, seria a definição dividida em duas etapas, em duas partes. A primeira parte, tá? A gente vai pegar primeiro, dados U e V, dois vetores pertencentes ao V3, ou seja, possui três coordenadas. O produto vetorial de U por V é o vetor indicado por U vetorial V. Então, quem é esse vetor U vetorial V? Então, como foi comentado, vai ser dividido em duas etapas. A primeira, se os vetores U e V, aqui, ó, esse aqui, ó, U e V é LD, tá? Esse par ordenado é LD, ou os dois vetores são LD, então o produto vetorial é igual ao nulo. O que significa isso aqui? Como é que a gente sabe que dois vetores são LD? É só a gente lembrar. Ou quando dois vetores são paralelos, ou seja, um é múltiplo do outro, então são linearmente dependentes. Ou um deles é nulo e o outro é um vetor qualquer. Então essas seriam as condições para que a gente tenha dois vetores no V3 linearmente dependentes. Então dois vetores linearmente dependentes são como? Dois vetores ou paralelos entre si, um múltiplo do outro, tá? Ou um deles, lógico, é o nulo. É claro que o outro é múltiplo desse nulo, basta multiplicar pelo valor zero, tá? Então, por definição, o produto vetorial é sempre o nulo quando nós tivermos essa situação. E a outra situação é quando nós temos aqui, no caso, dois vetores, o quê? Aqui, ó, tá? Se U e V, esse par ordenado é LI, ou esses dois vetores são LI. Aí a gente vai pegar, lógico, o ângulo entre U e V. Então a gente sabe que um vetor ele tem três características. Quais são elas? É o tamanho, que é a norma, a direção e o sentido. Então a gente vai seguir esta sequência aqui para a gente definir o que é um produto vetorial. E depois a gente vai verificar como que se calcula isso, tá? Uma forma prática. Então, primeiramente, o que é, né? Quais são as características? Primeiro, o tamanho desse vetor, tá? Por definição, o tamanho do vetor é o produto pela norma do vetor U, pela norma do vetor V, vezes o seno do ângulo θ. Ou seja, a norma de U vetorial V é igual à área de um paralelogramo definido por U e V. Como assim? Vamos lá verificar isso daqui. Então, nós temos aqui, por exemplo, um paralelogramo, tá? Formados por U e V. Então, nós temos o vetor U aqui, o vetor V, tá? Aqui é o ângulo θ e esta aqui é a área. Ele está afirmando que o tamanho desse vetor aqui, ó, do U vetorial V, esta é a notação, o tamanho dele, o valor numérico equivale à área desse paralelogramo. Então, se a gente souber calcular esta área bem aqui, aí você diz que é o tamanho desse vetor. Aí aqui nós temos já a forma, mas vamos procurar deduzir isso daqui, tá? Então, vamos partir para um desenho, pegando essa mesma figura aqui, certo? E deduzir essa fórmula. Então, nós temos o seguinte aqui. Tá? Ó, a mesma figura, eu só acrescentei mais algumas coisas. Então, eu tenho aqui o vetor U, ou o nosso vetor V aqui, o ângulo θ, e o que mais? É só para relembrar qual é a fórmula, por exemplo, de um paralelogramo. A fórmula de um paralelogramo aqui, ó, é assim. Cadê? Não foi colocado? Deixa eu colocar aqui do lado. Então, a área de um paralelogramo vai ser igual a quanto? A área. Vou colocar aqui. A área do paralelogramo é igual a base vezes a altura. Então, se você sabe quanto é que vale a base, quanto é que vale a altura, a base, é só a gente observar, a base é a base do paralelogramo, é esse comprimento aqui. Então, a base vai ser igual a quanto? Vai ser igual à norma deste vetor, o tamanho desse vetor. Então, é só substituir aqui no valor de B a norma do vetor V. E para a altura, vamos calcular aqui, a altura é o seguinte,
Aqui nós temos um triângulo retângulo, bem aqui forma 90 graus. Então existe uma relação entre H, o ângulo, e a hipotenusa, que no caso é ângulo, lado oposto, cateto oposto ao ângulo, então a gente vai usar a chamada, usa o seno do ângulo. Então no caso aqui o seno do ângulo é igual a quanto? O cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Então pronto, você faz meio pelos extremos aqui, H, a altura, vai dar norma de U vezes o seno do ângulo θ. Vale lembrar que daqui para cá é o vetor U e o tamanho desse lado do paralelogramo é a norma de U. Tá? Então, aqui ficaria esse tamanho, a norma de U. Então, H foi colocado aqui em cima, H foi calculado aqui embaixo. Então, H é a norma de U vezes o seno do θ. Então, nesse caso aqui, é só fazer o produto do B com H. Então, B vezes H, então vai dar V, norma de V, vezes a norma de U vezes o seno do ângulo θ. Que é o que nós temos aqui. Ó. Ah, está aqui. A área do paralelogramo é B vezes H. Então, no caso aqui, se a gente for observar, é só trocar aqui a ordem. Certo? Tá? Então, por definição, a norma do produto vetorial, que a gente ainda não sabe calcular, né? Mas o tamanho desse vetor aqui, a gente já sabe que é equivalente à área do paralelogramo, ou seja, o valor numérico da área do paralelogramo. Certo? Vamos partir para as outras duas características. A próxima seria o quê? A próxima seria a direção. Então, por definição, ó, o produto vetorial de U por V, ele diz que é ortogonal a U e V ao mesmo tempo. Então, se você desenhar os dois vetores, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho o vetor U e o vetor V. Aí está dizendo que é ortogonal. Se U e V é paralelo a esse papel aqui, a tela do computador, então o vetorial V tem que formar 90 graus. Então, para formar 90 graus aos dois ao mesmo tempo, esse vetor ele está o quê? Saindo na nossa direção ou entrando. Teriam dois sentidos aqui. Então, existe uma reta perpendicular que passa aqui, ou em qualquer local, né, do plano, do papel aqui, tá, da tela do computador. Então, no caso, seria aqui, olhando aqui, seria 90 graus, vindo na nossa direção ou indo lá para trás. Tá? Então, teria duas. Por essa informação, a gente ainda não sabe o sentido, a gente só sabe a direção. Tá? Que é perpendicular ou ortogonal a U e a V ao mesmo tempo. Então, a gente vai fazer uma figura, um desenho aqui, para a gente completar o quê? Para a gente completar a terceira informação e um desenho mostrando também a segunda característica no caso. Então, a terceira característica, ele diz o seguinte, que os três vetores, aqui, tá? U, V e W é uma base. Primeiro, a gente já sabe que é uma base. Por que vai ser uma base? Tá? Primeiro, que a gente vai pegar aqui, ó, dois vetores aqui, ó, diferentes, são linearmente independentes, ou seja, esse aqui não é múltiplo desse, certo? Um não é múltiplo desse, tá? E o terceiro vetor, ele não está no mesmo plano, ele está saindo ou está entrando aqui, tá? Então, nesse caso aqui, esses três vetores formam uma base. Aí só está comentando mais outra coisa, que é uma base positiva. Bem, aí nesse caso aqui, a gente teria que definir o que seria isso, tá? Então, nesse caso, eu sempre faço um comentário, uma referência com a ideia, por exemplo, de um ímã. Um ímã, a gente já sabe que tem dois polos, né? Tá? Dois polos. Tá, mas e aí, só para identificar cada polo, foi dado o nome para um e o nome para o outro. Um foi chamado de polo positivo, outro polo negativo. Mas podia ter chamado um polo de alfa e de beta, um de mais, outro de menos, um de, sei lá, de qualquer que seja o nome, podia ter sido dado, tá? Então, quando um certo polo, por exemplo, de um ímã tem uma característica, foi chamado sempre de positivo. E o outro que tem uma outra característica foi chamado de negativo. Foi apenas uma convenção. Do mesmo jeito, vai ser feita uma convenção para uma base. Por quê? Porque é o seguinte, olhando para cá, nós temos esses dois vetores aqui, o U e V, que está nesse plano. Então, a gente tem uma opção desse terceiro vetor vir na nossa direção, né, o sentido, no caso, o sentido para fora do papel, ou o vetor entrando. Então, nós temos duas opções. Então, uma delas a gente chama de positiva
base positiva e a outra negativa, somente isso. Ok? Então, no caso, vou pegar aqui, que a gente vai usar a chamada regra da mão direita. Então, vai ficar assim. Tá? Então, essa vai ser a nossa base. Então, primeiro, tá? Nós temos o vetor U aqui, que vai ser o nosso dedo indicador. Aí, na sequência, o vetor V, o nosso dedo médio. Ok? Então, aqui esses vetores U e V são linearmente independentes. Aí, existe um plano que passa por esses dois vetores. Geometricamente seriam esses dois aqui. Depois a gente procura tentar colocar como que ficaria essa mão para esse tipo de exemplo aqui, tá? Para verificar para esta figura aqui se o vetorial V está entrando ou se está saindo, tá? Depois a gente vê na sequência. Então, se a gente colocar, por exemplo, um vetor para baixo, vamos dizer assim, para baixo desse plano onde está U e V, aí a gente teria uma outra base, tá? Então essa base seria chamada de base negativa. É apenas uma convenção. Quando eu tenho, tomar cuidado, coloco o indicador, o primeiro vetor do produto vetorial, aqui, ó, primeiro vetor, tá? Sempre o dedo indicador é o primeiro cara, o médio é o segundo. Quando você faz o produto vetorial, tá? Esse cara bem aqui, ele vai estar na direção ortogonal os dois ao mesmo tempo, na direção e sentido do dedo polegar, tá? Então você já sabe que não é para baixo, ok? Então nesse caso aqui, vamos verificar como que seria, para onde estaria o vetorial V nesta figura aqui, tá? Nesse plano. Eu já sei que é saindo, ou seja, vindo no nosso sentido, ou entrando o vetor, tá? Vamos verificar então, tudo bem? A ideia é de entrando e saindo, tá? Então aponta para lá ou aponta para cá na nossa direção. Então vamos lá, você colocaria o dedo médio aqui no U para cá e o V para cá. Então no caso aqui, colocando U e V, o dedo polegar ficaria lá para dentro, Então nesse caso aqui, o vetorial V está entrando aqui, a seta entrando no nosso computador, no nosso papel aqui, ok? Então vamos para onde? Então agora a gente vai para onde? Como que se calcula, ou seja, um método prático para determinar o produto vetorial, ok? Existem em vários livros, se você pegar aí, toda a demonstração passo a passo até chegar nessa fórmula. Mas no caso aqui eu vou passar direto essa proposição. Como que a gente calcula o produto vetorial, ou seja, dado dois vetores aqui quaisquer, tá? Seja uma base IJK, aquela nossa, os três vetores que tem a direção, o sentido positivo dos eixos coordenados e o que mais? Tamanho 1. E vamos pegar dois vetores quaisquer, tá bom? O vetor U e o vetor V. Então, o produto vetorial de U por V nesta ordem pode ser determinado, tá? Pode ser determinado desta forma aqui. Você vai lá e coloca na primeira linha os três vetores unitários, na segunda linha o primeiro vetor do produto vetorial e na última linha o segundo vetor aqui, tá? Alguém vai dizer, mas para que eu saiba, o determinante é um número. Sim, é um número. Aqui, como o produto vetorial sempre vai ser o quê? Um vetor. Então isso aqui não é calcular um determinante, é usar o dispositivo, a ideia de determinante e calcular o vetor. Como assim? O que a gente faz? É só relembrar. Coloca as duas primeiras colunas aqui ao lado da terceira e sai multiplicando aqui pela regra de Star, ou seja, I vezes Y1 vezes Z2. Que no caso aqui vai dar o quê? Y1 Z2I. Então vai dar um vetor, tá? Então, nesse caso aqui, tá? Vale lembrar que a gente vai fazer a devida operação de acordo com número, tudo isso daqui é número e aqui nós temos três vetores. E trabalhamos a regra de Sarros, certo? Vamos pegar aqui um exemplo, né? Um exemplo.
Então, nós temos, determine o produto vetorial de U por V. Nós temos um vetor na forma analítica e um vetor na forma cartesiana. Tá? Então, vamos lá, fazer o que aqui? Colocar o vetorial V, sempre a gente coloca os vetores na direção dos eixos coordenados, tamanho 1, ou seja, IJK, 3, 2 e 4 na segunda linha, que é o primeiro vetor, e a última linha, o segundo vetor, 2, menos 1 e 3 aqui. Ok? Então, deixa eu colocar aqui como é que se faria o desenvolvimento, visto que não está colocado. Então, ficaria aqui. Deixa eu repetir aqui, né? Como que seria a regra de Sarros? Vamos lá para a regra de Sarros. Então, aqui nós teríamos I, J, vamos fechar aqui, ok? E aqui nós vamos repetir 3, o 2 e o menos 1. Pronto. Aí, pela regra de Sarros, o que a gente tem aqui? Vai ficar desse jeito aqui, né? Aqui, ó. I vezes 2 vezes 3, 6. Então, vou fazer esse risco aqui, regra de Sarros, né? J vezes 4 vezes 2. Depois K vezes 3 vezes menos 1. Que no caso aqui, vai ficar desse jeito aqui. Vamos ver se está correto o cálculo. Então, aqui, ó. Descendo aqui dá 6, primeiro cara. Descendo aqui dá 8J. E descendo aqui dá menos 3K. Aí agora é subindo. Então, nesse caso aqui a gente faz, ó, 2K. Só que nesse caso, quando a gente sobe, a gente troca o sinal. Daria 2K, ou melhor, 4K. Coloca menos. Subindo aqui daria menos 4i, trocando o sinal. E por último, subindo aqui, vai dar mais 9j, que no caso aqui a gente troca o sinal. Pronto. Aí a gente faz a soma de forma apropriada. Ou seja, 6i aqui com o 4. Cadê? Opa, 6i mais 4i, 10i. Certo? 8j menos 9j, menos j, e menos 3k com menos 4k. Então, nós temos aqui a solução. Vamos ver se está correto, né? 6 mais 4, 10. 8 menos 9, menos 1. E menos 3, menos 4, menos 7. Aqui foi escrito na forma o quê? Na forma cartesiana. Expressão cartesiana, mas poderia ter feito direto em forma de parênteses. Aqui nós teríamos direto na forma direto analítica. Ok? Vamos para onde? Vamos ver. Vamos para mais um exemplo, né? Temos aqui um outro exemplo. Determine um vetor W unitário. Ó, já começa a dar algumas informações. Então, determine um vetor W unitário ortogonal a U e a V. Então, primeiro, eu sei que o tamanho do vetor U aqui vai ser igual a quanto? 1. Ó, tamanho 1. E tem que ser ortogonal a 2 ao mesmo tempo. O que significa isso? E isso significa que, geometricamente, esse W tem a mesma direção do produto vetorial de U por V. Por que a mesma direção? Porque se W tem que ser ortogonal a 2 ao mesmo tempo, eu conheço um vetor que é ortogonal aos dois ao mesmo tempo. Quem é esse vetor? É o produto vetorial. Então, esse W ele é paralelo ao produto vetorial. Tá? Ele não é o produto vetorial, é paralelo. Tá? Porque esse aqui também é ortogonal aos dois ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, a gente tem que saber o quê? Que o vetor W ele é um múltiplo. Eu poderia ter colocado aqui antes, né? Colocar antes do que? Duas coisas. Uma, aqui, né? Que o vetor W ele é paralelo a o vetorial V. Então, como ele é paralelo ao vetorial V, ele é um múltiplo. Tá? Então, nesse caso aqui, vamos fazer um desenho. Deixa eu pegar aqui e vamos lá e fazer o seguinte. Tá? Deixa eu fazer um desenho aqui do lado. Ficaria assim. Opa.
V aqui. Então nós temos aqui, né? Vou fazer aqui do lado. Primeiro, se eu pegar aqui, por exemplo, o vetor U, ok? O vetor V, tá? V. Aí o vetorial V, pela regra da mão direita, ele vai ficar para cima aqui, ó. O vetorial V, porque tem que formar 90 graus aqui e 90 graus aqui, certo? Então, regra da mão direita, ó, indicador U, o dedo médio V e o polegar para cá para cima, igual ao vetorial V. E aí, onde é que está o vetor W? Diz que ele é unitário e é ortogonal aos dois ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, a gente pode pegar e colocar... Opa! Ele pode estar aqui, ó, o W pode estar aqui, ó, tá? Para cá. Deixa eu voltar aqui. Ele pode estar aqui, bom, aqui, certo? Esse é o W, ou assim também, né? Pode estar para baixo ou para cima, ó. Esse é o W, um desses dois. Por isso que foi colocado assim. O que foi colocado? Que, nesse caso aqui, o vetor W, eu já sei que ele é paralelo ao produto vetorial, visto que o W ele é paralelo ao vetorial V. Foi colocado aqui, ó, paralelo, então ele é um múltiplo. Aí a pergunta, quanto múltiplo? Bem, aí depende. Primeiro eu já sei que pode ser para cima ou para baixo, então eu vou colocar o sinal de mais ou menos o vetor produto vetorial aqui. E falta fazer o quê? Se eu pegar o produto vetorial, sei lá, se ele tem tamanho de 200, eu vou lá e multiplico por 1 sobre 200, ou seja, sobre a norma. Eu calculo, no caso aqui, se a gente for verificar, isso aqui é o versor do produto vetorial. Poderia ter sido escrito isso daí antes também. Então, mas de qualquer forma, a gente tem que compreender o desenvolvimento. Então, se eu pegar 1 sobre a norma do produto vetorial e multiplicar pelo produto vetorial, vai dar um vetor de tamanho 1 esse aqui. E como ele é unitário, mas não disse no caso o sentido, a gente sabe que nós temos duas situações, duas soluções para o problema. Ou mais ou menos. Tá? Então a gente coloca e escreve todas as opções de solução de acordo com o enunciado. Né? Então no caso aqui, o que a gente precisa fazer? Calcular o produto vetorial, no caso aqui, depois a norma dele, substituindo essa fórmula, a gente finaliza o problema. Então nesse caso aqui, ó, o vetorial V, que como foram dados os vetores, 1, menos 3 e 1 na primeira linha, menos 1, 1 e 1 aqui na segunda e aqui na terceira, né? E aí você vai lá e faz, ó. Tá? Eu particularmente gosto, nem preciso colocar as duas primeiras linhas ao lado da terceira, porque vou fazer direto. Tá? E foi feito aqui. Vamos fazer aqui um certo esquema, tá? Que eu acho apropriado, seria assim, ó. Opa, vamos lá pegar aqui, pessoal. Vamos lá, tá? Então, vamos fazer aqui assim. Aqui. Vamos lá. Igual a. Então, a gente já separa aqui, ó, já separa as três coordenadas. Quais são as três coordenadas aqui? Então, descendo o i aqui, ó, vai dar menos 3. Então, eu coloco aqui para o i, ó, menos 3. Aí eu já procuro onde é que está o outro menos 3. É subindo aqui, ó, subindo aqui e subindo aqui. Porque eu tenho que pegar um cara e depois eu pego 2. Então vai dar i aqui, com esse aqui vai dar menos 1. Menos 1. Do mesmo jeito para o j. Descendo aqui, ó, falta um cara, é esse. Menos 1. Certo? Menos 1. E subindo aqui para o J, falta 1, que é esse. Tá? Então, é essa parte com esta. Então, daria o quê? Menos J. Então, é menos 1 também. Menos 1 também de novo. Só falta a parte do K, que é primeiro descendo. Descendo aqui, deu menos 1. Isso. Então, descendo o K aqui, está faltando dois caras. Está aqui, 2 aqui, dois caras. Deu 1. Deu 1 aqui. 1. E por último, subindo aqui, o K, tem 3 caras aqui multiplicando, então você daria 3K e tem que trocar o sinal, eu coloco menos 3 aqui, ó.
Ficou meio apertado, né? Então é menos 3 menos 1 dá menos 4. Menos 1 com menos 1, menos 2. E 1 menos 3, menos 2. Certo? Então pode ser esse dispositivo aí. Mas procurem fazer da melhor forma que vocês acharem aí mais apropriado. Tá? E aí o que a gente faz? Você calcula a norma dele. É a raiz quadrada da somatória dos quadrados das respectivas coordenadas. Então menos 4 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado. Então vai dar igual a quanto? 16 mais 4 mais 4. Então vai dar igual a 24. Né? Então nós vamos ter aqui 24. E aqui tem um erro, né? Onde é que está o erro? O 24 ele é igual a quanto? 24 ele é igual a... eu vou ajeitar aqui, tá? Aqui mesmo. Vou pegar em vermelho. Tá? Então vamos finalizar aqui. Puxa, então vamos lá. Nesse caso aqui não está correto, né? Daria quanto aqui? O 24 ele é 4 vezes 6. 4 vezes 6 dá para tirar a raiz quadrada do 4, que é 2. Então aqui é 2 raiz quadrada de 6. Tá? Então aqui não está correto. Vou ajeitar aqui e o restante a gente finaliza. Então vai ficar assim, ó. 2, tá? 2 raiz quadrada de 6. Ok? E o restante a gente faz por aqui mesmo, que deve estar errado o restante. Então vamos lá aqui. Então daria igual a quanto? Daria aqui, vamos ver o restante. Onde é que substitui? Aqui, nesta fórmula. Nesta fórmula. Então no caso aqui, ó, o W vai ficar igual a, ó, vamos levar aqui, ó, vai ficar nesta fórmula aqui, tá? Nesta aqui. Então vai ficar mais ou menos, né? Quem? 1 sobre o 2 raiz quadrada de 6. E aí você multiplica o vetor aqui, ó, o vetorial V, que no caso é esse cara aqui, que na forma analítica vai ficar assim, ó, menos 4, menos 2 e menos 2 aqui, pronto. Tá? Que no caso aqui a gente já pode simplificar aqui, ó, esse 2 aqui com esse monte de 2, né, que é múltiplo. E esse menos, 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 como aqui tem esse sinal de mais ou menos aqui, ficaria menos mais, que é a mesma coisa que mais ou menos. Então, nesse caso aqui, o W ficaria assim, tá? Colocando aqui o sinal de mais ou menos e coloca o, simplificando ao 2, com 4, com 2 e com 2. Então, ficaria 2 sobre raiz quadrada de 6, tá? Tudo positivo, ok? 1 sobre raiz quadrada de 6 e 1 sobre raiz quadrada de 6. Pronto. Aí você racionaliza aqui. Aí nós temos a solução do vetor V, que é mais ou menos quanto? Vamos fazer direto? Vamos fazer essas partes aqui primeiro? Tá? Aqui dá quanto? Racionalizando vai dar a raiz quadrada de 6 sobre 6. Ok? Esse aqui do mesmo jeito. Raiz quadrada de 6 sobre 6. E multiplicando numerador e denominador por raiz quadrada de 6. E aqui ficaria 2 raiz quadrada de 6 sobre 6, ou seja, raiz quadrada de 6 sobre 3. Ok? Posso fazer direto? Sim. Então aqui, ó. Tá? Então essa seria a solução. Então existem dois vetores que têm o mesmo, no caso aqui, que tem tamanho unitário e ortogonal a U e a V ao mesmo tempo. Certo? Então assim como foi feita a definição, né? Quando a gente sempre trabalha a definição de uma certa operação, você vai lá e trabalha as propriedades, né? Então, a gente vai pegar, no caso, para as propriedades, a gente vai pegar 6 vetores aqui e um escalar. Então, dados esses 6 vetores aqui, a gente já vê por que tanto, né, vetor. Então, e esse lambda pertencente de reais. Então, primeiro, tá? Primeiro. Ó, o vetorial V, ele é o oposto de V vetorial U. Acho que dá para a gente observar isso daí, ó, a regra da mão direita, né? O vetorial V, o tamanho dele vai ser a área formada por eles. Então, V vetorial U também é formado pela área. Então, ok. Em relação à direção, é ortogonal simultaneamente aos dois. Então, lógico, o vetorial V e V vetorial U vai ser ortogonal a U e a V. Só que quando você faz a regra da mão direita, para saber o sentido, você vai observar que a ordem é trocada aqui. Então, por exemplo, se esse aqui é um plano
é como se fosse o chão aqui, U e V, paralelo ao chão, paralelo ao solo, aí no caso o vetorial V vai estar para cima do solo, certo? Que é o dedo indicador. E aqui no caso vai ser no sentido contrário, ou seja, para dentro do solo, né? No caso para baixo. Tá? Então nós temos dois vetores com sentidos opostos, mesmo tamanho e direção. Ok? Então vale essa. Ou seja, não é comutativa a propriedade de produto vetorial. O que é isso? O vetorial V não é igual a V vetorial U. Somente quando um deles é o nulo, né? E segundo, visto que não é comutativa a propriedade aqui do caso de comutativa em relação ao produto vetorial, então a gente tem o seguinte: o produto vetorial de um certo vetor pela soma, você vai lá e faz a distributiva, só que o vetor U vai ter que ficar à esquerda do V1 e à esquerda do V2. Por isso nós temos 2.1 e 2.2. Você tem a soma de dois vetores aqui, certo? Vetorial V, então você faz a distributiva, ó, o 1 vetorial V, o V fica à direita, e o 2 vetorial V, o vetor V fica à direita do vetor U2. Tá? Cuidado aí. E, por último, você escolhe quem você multiplica um certo escalar. Tá? Você pode deixar aqui fora, produto vetorial de U por V, ou você multiplica aqui por o vetor U ou pelo vetor V. Tá? Qualquer uma das três situações aqui, ela é válida. Tá? Isso daqui eu acho que dá para a gente compreender olhando lá, por exemplo, aonde? Lá para o determinante, né? Isso aqui não é um determinante? Sim. Se o determinante está multiplicado por um escalar, eu posso pegar esse escalar e multiplicar por uma linha. Então, eu vou lá para a linha 2, por exemplo. Ou posso pegar esse escalar e multiplicar pela linha 3. É o mesmo valor do que deixar ele fora, esse escalar fora do determinante. Certo? Okay. Então, vamos para a gente finalizar aqui, produto vetorial. Vamos para mais um exemplo, tá? Um pouco mais completo. Então vamos lá. Calcule a área do triângulo de vértices A, B e C. Então nós temos aqui, né, um triângulo, deixa eu colocar para cá, triângulo A, B e C, aqui, certo? Então nós temos aqui A, B e C, botei de forma genérica, não precisa ser exato lá no espaço tridimensional. Quando fizer comentário de alguma figura, sugiro desenhar o mais simplificado possível, ou seja, apenas como suporte. Tá? Se esse suporte for apropriado, você vai lá e faz. Só sugiro, por exemplo, não fazer um triângulo equilátero ou um triângulo retângulo, porque não dá para saber em princípio. Tá bom? Então, o mais genérico possível. E aí, o que a gente vai fazer? A gente tem que observar que, cálculo de triângulo a gente não sabe trabalhar, mas eu sei calcular o quê? Pelo produto vetorial, a área de paralelogramo. E existe uma relação entre a área de triângulo e de paralelogramo, que seria essa daqui, né? Ó, fazendo aqui, traçando paralelo a esse vetor aqui em cima, com o mesmo tamanho, e paralelo ao vetor BA, passando por C, você tem um paralelogramo aqui. E a gente sabe que a diagonal de um paralelogramo divide esse paralelogramo em dois triângulos de mesma área. Mesma coisa, se eu passar a outra diagonal aqui, eu iria dividir o mesmo paralelogramo em outro triângulo, que tem a mesma área. Então, se eu sei calcular a área de todo esse paralelogramo, a área do triângulo, que é o meu objetivo, né, é só dividir por 2. Tá? Então, vamos fazer o que primeiro? Calcular a área do paralelogramo, porque a gente sabe qual que é a fórmula, né? Então vamos pegar essa mesma figura que eu vou repetir, tá? Aqui ao lado, ok? A mesma figura, e vamos partir dela. Qual é a fórmula no caso? Vamos olhar para onde? A área do paralelogramo. Então assim, ó, só para relembrar, né? No caso aqui, ó, a área do triângulo vai ser metade da área do paralelogramo. E a área do paralelogramo, pelo que a gente sabe pela fórmula, o que é? Sempre é o produto vetorial dos dois vetores que formam o paralelogramo, tá? Que tem como base.
que no caso esse U aqui vai ser o BA e o vetor V vai ser o BC, ou ao contrário, não importa aqui. Tá? Então pronto, essa é a área do paralelogramo. Então pronto, aí o objetivo é o quê? Determinar o produto vetorial de BA com BC, depois calcular a norma e por último dividir por 2 é a solução do problema. Então vamos lá, atrás de quem? Então vamos fazer o quê? O BA vai lembrar que é a extremidade menos a origem, A menos B. Então aqui é o ponto A e o ponto B. Eu tirei de lá do problema, ok? Então é só substituir, faz a diferença aqui, né? 4 menos 3, menos 1 menos 0 e 2 menos 2. E da mesma forma para o vetor BC aqui, esse vetor BC. C menos B. 5 menos 2, 0 menos 0 e 5 menos 2 dá 3. Pronto, a gente vai lá, faz o produto vetorial, que no caso aqui eu já fiz direto, aí fica como exercício para o aluno, né? Para dar uma exercitada, para saber como é que calcula, ok? Mas descendo aqui, ó, descendo o I aqui dá menos 3. E subindo aqui o I dá 0. Pronto, deu menos 3. Descendo o J aqui, ó, já vai dar 0 aqui, ó. Tá? E subindo o J aqui, vai dar 3 positivo, troca o sinal. Descendo o K aqui, ó, bem aqui, vai dar 0. E por último, opa, começa subindo, né? Subindo, descendo primeiro. E depois subindo, vai dar menos 2, troca de sinal, mais 2. Pronto. Aí você vai lá e faz o quê? Raiz quadrada da somatória dos quadrados das respectivas coordenadas. Vamos verificar se está correto aqui, né? Aqui dá 9, mais 9, 18, mais 4, 22. Pronto. Então, a área do paralelogramo é 22 unidades de área. Certo? Então, essa é a área do paralelogramo. Você vai lá e substitui a área do triângulo, metade da área do paralelogramo. No caso, vai ficar assim. Raiz quadrada de 22 meios unidades de área. Ok? Então, no próximo vídeo, a gente vai trabalhar o quê? O último conteúdo dessa parte inicial aqui sobre álgebra vetorial, que é produto misto.